1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo escreve: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Estamos chegando à última série, ou melhor, a última reflexão da série Eu Tenho a Mente de Cristo. Nós fomos, eu creio que você também foi, assim como eu, provocado, desafiado, confrontado e com certeza chamado a não viver apenas com a nossa mente natural, mas através da mente que temos recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a andar por fé e não por vista. Quem tem a mente de Cristo não se prende às dificuldades, pois estamos conscientes do poder de Deus que opera em nós e através de nós. Não ficamos paralisados com o medo ou com as dificuldades, com as impossibilidades, mas avançamos na confiança de que tudo é possível àquele que crê. Vamos avançando dia a dia, vamos conquistando e avançando na jornada, confiando plenamente de que Deus está a nosso favor, que Deus é por nós e que os seus propósitos são imutáveis. Então vai dar certo, e vai dar certo porque nós temos a mente de Cristo. Amém? Você crê nisso, que você tem a mente de Cristo? Amém. Isso significa que através da ação do Espírito Santo de Deus, nos foi dada a capacidade de pensar, de agir, como se Jesus estivesse no nosso lugar. A sua mente natural, a minha mente natural, vai querer se fixar naquilo que os olhos estão vendo. Então, se você viver apenas com a sua mente natural, o que você vai ver serão as suas limitações. Eu não consigo isso, eu não posso isso. A mente natural vai ver apenas os seus recursos limitados. Sem os olhos da fé, você vai estar focado no que está dizendo um exame sobre a sua saúde, de que ela está debilitada. Mas se você decidir viver com a mente de Cristo, você verá muito mais além do que os olhos podem ver. Por isso veja através da fé, onde tudo é possível àquele que crê. Veja através desta mente de Cristo e entenda que Deus está trabalhando por mim, está trabalhando por você, e que a vitória é certa em nome de Jesus. Isso porque eu e você temos a mente de Cristo. Nós estamos falando há 4 semanas, essa é a 4ª semana, né? E na primeira semana, quando olhamos para a mente de Cristo, foi despertado algo em mim, na minha leitura diária, quando o apóstolo escreve isso, dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Capturou a minha atenção, Deus trouxe algo ao meu coração e eu estou compartilhando com vocês. Na primeira semana, quando olhamos para isso, percebemos que recebemos com a mente de Cristo a capacidade de ter essa mente que ela é ilimitada. A mente de Cristo leva Pedro a crer e agir, de encontrar recursos na boca de um peixe. A mente ilimitada nos leva a acreditar ser possível transpor os obstáculos como o mestre que andou sobre as águas. Na segunda semana olhamos e vimos que a mente de Cristo nos capacita a amar incondicionalmente. Por que fomos amados dessa maneira? Na semana passada refletimos e fomos desafiados a viver e repartir aquele pouco que temos nas nossas mãos, acreditando no milagre da multiplicação. Sejam dons, sejam talentos, sejam recursos. Se entregarmos a Deus, a mente de Cristo nos garante que vai multiplicar. E hoje, vamos refletir sobre esse tema: perdoar sem limites. A mente de Cristo vai capacitá-lo a fazer isso. Quem recebeu a mente de Cristo entende que não há um limite de perdão a ser oferecido. A cada erro novo, a cada novo erro que alguém cometer contra nós como cristão, precisamos estar prontos para perdoar. A mente natural
vai lembrar que aquela pessoa já teve a sua chance, já errou conosco e já teve uma nova oportunidade, então agora ela não merece ser perdoada uma nova vez, mas sim ela deve ser punida. Mas a mente de Cristo em nós nos chama a perdoar, mesmo que isso não seja a primeira vez e nem seja a última. Perdoar é divino e por isso precisamos a mente de Cristo para perdoar sem limites. Perdoar vai nos levar a entender desta maneira, de que Cristo perdoou-nos e por isso nós somos chamados também a perdoar da mesma maneira. Os meus erros e os seus erros contra a santidade de Deus foram muitos. Há uma dívida impagável, sua e minha, mas através da morte de Cristo, aleluia, glória a Deus, nós fomos perdoados e da mesma maneira nós devemos perdoar os nossos irmãos. Por isso, estamos afirmando, esse é o primeiro tópico, já está aqui na tela, de que a mente de Cristo nos ensina a perdoar para sermos perdoados. Não foi isso que Jesus ensinou? O que você quer que as pessoas façam por você, faça elas. Ele mesmo disse: façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Se eu quero bem, eu não posso praticar o mal. Se eu espero a paz, eu não posso promover a guerra. Se eu desejo ser amado, eu não posso espalhar o ódio. É simples. Aquilo que eu faço se volta para mim. A Bíblia diz que o que você semear, isso também há de colher. O apóstolo Paulo escreve isso em Gálatas 6, verso 7, quando diz: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É a lei da colheita, é a lei do retorno, não é uma invenção nova, não é uma descoberta do homem, é algo que Deus ensinou. Por isso, se você quer colher misericórdia, semeie o perdão. Para você ser perdoado por Deus, você precisa perdoar os seus amigos, colegas de trabalho, ex-sócios. Ai, Deus! Para ser perdoado por Deus, precisa liberar o perdão. Para qualquer ex-cunhado, ex-sogra, ex-cônjuge. Para você receber o perdão de Deus, você precisa perdoar a família, pai, mãe, filhos, sogra, cunhado, genro. Que bom que você veio aqui. Deus tem uma palavra ao seu coração. Você vai precisar perdoar. Sabe, nós para ser perdoado, você vai precisar ser perdoado pelas pessoas que convivem com você. Então você precisa perdoar. O assunto dessa noite é sério. Jesus garantiu por mais de uma vez que só é perdoado quem tem um coração perdoador. Você conhece a oração do Pai Nosso? Os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, e ele deu um modelo de oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que você percebe, isso está em Mateus 6:12, que Jesus ensina nessa oração a pedir perdão, dizendo: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas. E aqui Jesus ensina também a forma como pedir perdão. Ele diz: perdoa as minhas dívidas, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me feriu. Senhor, eu te peço que o Senhor me perdoe, igual eu estou perdoando os meus semelhantes. E logo, se eu não quiser perdoar, o Senhor também não precisa me perdoar. É isso que ele está ensinando aqui. Agora, se Deus não nos perdoar, o que nos aguarda é juízo, é condenação. Por isso eu e você precisamos sim do perdão divino. Pastor, mas será que é sério assim mesmo?
Vamos continuar lendo essas palavras de Jesus em Mateus 6, no verso 14 e no verso 15, ele deixa ainda mais claro, dizendo: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também vai perdoar vocês, viu? Glória a Deus por isso, amém. Mas tem o verso 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará. E você vai ser perdoado por Deus. Não perdoe, e você ficará sem o perdão divino. Se você perdoar, o Pai Celestial também perdoará você. Caso contrário, não haverá perdão para ti. Somos perdoados para perdoarmos. E os perdoados devem perdoar. Os que receberam a graça de Deus precisam ser canais da sua misericórdia. Aqueles que receberam o perdão não têm o direito de negar o perdão ao próximo. Se você nessa noite, estando aqui, levar esta convicção de que para eu ser perdoado, eu preciso perdoar, você avançou muito na sua jornada de fé, porque você daí fica sem opção. Se eu perguntar quem quer o perdão divino, todos nós afirmaremos, sem sombra de dúvida: é lógico que eu quero. Eu erro constantemente por ações, omissões, palavras, pensamentos. Isso é tão grave que Jesus disse: assim como vocês oram pedindo o pão nosso ao Pai de vocês, peçam também o perdão diariamente. Agora eu preciso entender de que o perdão só me é ofertado se eu já entendi de que eu preciso oferecer perdão. George Herbert, um filósofo sacerdote do século XVII, disse: aquele que não perdoa destrói a ponte que ele mesmo terá que atravessar. Entenda isso, receba a mente de Cristo. Pastor, mas é difícil perdoar. Você tem razão, mas mais difícil, como você vai acompanhar durante esse tempo juntos aqui, é não perdoar. Então a mente de Cristo te traz esse entendimento, esta compreensão, que você precisa perdoar para ser perdoado. Avançamos, a mente de Cristo nos capacita a não contabilizar os erros. Já errou uma vez, já errou duas vezes, famosa ficha corrente, né? Aqui, já perdoei uma vez. Contabilizar os erros é manter uma memória viva de todas as vezes que a pessoa errou. E mesmo que você diga que já perdoou, não faz questão nenhuma de esquecer, pelo contrário, da próxima vez que a pessoa vir buscar o perdão, você vai dizer: mas é a sexta vez que eu estou te perdoando, hein? Está fazendo conta. Eu li uma história, uma lenda de dois amigos que estão passeando juntos, estão atravessando o deserto juntos, e de repente tiveram uma desinteligência, fecharam o pau, e um amigo enfiou a mão no pé do ouvido do outro, deixou as marcas do dedo no rosto. O que apanhou foi lá e escreveu na areia: hoje meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram viagem, não tinha outra alternativa juntos. Chegou num oásis, em um lugar com águas, resolveram tomar um banho, se banhar. E estavam nadando, e o que já tinha apanhado, acho que não estava num bom dia, começou a se afogar agora. E o seu amigo foi lá, estendeu a mão e salvou ele, tirou ele das águas. Quando ele já está recuperado, ele pega um ferro e escreve, grava numa pedra: hoje meu melhor amigo salvou a minha vida. O amigo fica intrigado e pergunta para ele: ei, por que depois que eu bati em você, você escreveu na areia? Mas quando eu estendi a mão e salvei você do afogamento, você escreveu na pedra. E sorrindo ele responde dizendo: quando um amigo nos ofende, nós devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar logo. Porém, quando um amigo nos faz algo bom, precisamos gravar na pedra da memória e no coração, onde nenhum vento jamais poderá apagar. A mente de Cristo nos capacita a não contabilizar erros. Não escreva na pedra os erros cometidos contra você, escreva-os na areia.
Tem pessoas que reservam boa parte da sua memória só para contabilizar as coisas ruins que fizeram contra elas. Olha lá, em 1900, em Guaraná com rolha, um amigo meu disse que eu era feio, e depois ele já disse mais 4 vezes que eu era feio. Quem sabe seu amigo tem razão, né? Ou contente se eu vá num cirurgião plástico, não sei. Mas pare de ficar contabilizando, receba a mente de Cristo, e não anote na pedra as faltas que fizeram contra você. A mente de Cristo te capacita, te ordena a não ficar fazendo conta dos erros cometidos contra ti. Um dia Pedro se aproximou de Jesus e fez uma pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando este pecar contra mim? Até 7 vezes. Entenda a história por trás da história. Os historiadores daquela época, os rabinos, ensinavam nas suas escolas de que você deveria perdoar alguém 3 vezes. A partir disso já era abuso. Eu imagino que Pedro tentou impressionar Jesus, esticando esse limite, disse assim: eu vou mostrar para o mestre que eu estou fera, eu sou um cara legal. Eu disse: Senhor, 7 vezes está legal, Senhor, 7 vezes está bom. Estou esticando esse limite. Pedro ainda não tinha entendido que a mente de Cristo quer que eu e você entendamos e vivamos. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele perdoa e não se lembra mais. A Bíblia registra de que Deus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. A Bíblia afirma que Deus pega os nossos pecados e mantém afastado de nós, como o Oriente está longe do Ocidente. Deus perdoa e não fica fazendo conta de quantas vezes nós erramos. É por isso que a resposta de Jesus para Pedro foi Mateus 18, 22. Eu digo a você, não 7, mas 70 vezes 7. Pedro estava preso a um limite de perdões a oferecer, mas Jesus respondeu: não Pedro, você ainda não entendeu. Se você fizer conta, 70 vezes 7, 490 vezes, mas o Mestre Jesus não estava trazendo um novo número que deveríamos perdoar. Aqui há um simbolismo, 70 vezes 7, que quer dizer perdoe, 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 perdoe infinitas vezes, perdoe sem fazer contas, perdoe e não anote que foi mais uma vez, porque é desta maneira que Deus está tratando você. Quando Jesus fala em perdoar 70 vezes 7, não está falando em números, mas sim em uma forma de viver. Perdoe e não faça conta dos erros que fizeram contra você. O perdão ao próximo deve ter a mesma intensidade que o perdão divino que temos recebido. Assim como o perdão de Deus para mim e para você é ilimitado, nosso perdão oferecido ao nosso irmão também deve ser. Não faça contas. Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte: perdoa e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, você não deixa a cola dele para o lado de fora, a cauda dele para o lado de fora. Você cava o buraco mais profundo que você consegue e quer ter certeza de que ele foi enterrado completamente. E lógico, isso aqui não é um pedido à amnésia, mas você não precisa ficar se lembrando e fazendo contas. O chamado para a sua vida é: perdoe, a vida segue, o melhor de Deus para a sua vida está à sua frente. A mente de Cristo adverte: não adoeça, perdoe. Perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão faz uma limpeza para a alma, uma faxina para a mente. O perdão liberta o coração. O perdão traz cura para as emoções. Por mais de uma vez eu já falei para vocês sobre o diretor, o clínico de uma casa, de um hospital para tratamentos psiquiátricos, quando ele disse: olha, se os nossos pacientes perdoassem a eles mesmos e perdoassem os outros, eu creio que esta casa de saúde ficaria praticamente vazia.
Esse homem está dizendo: ei, essas pessoas estão aqui, essas pessoas estão internadas, essas pessoas estão presas a doenças psicossomáticas, porque carregam dentro delas um lixo emocional tão grande, e não conseguem se libertar deles. A partir do momento que eles entenderem que eles têm perdão divino sobre a sua vida, e eles devem ofertar perdão aos outros, eles desfrutarão de uma saúde revigorada e de um novo tempo na sua vida, uma nova estação. Há pessoas doentes, emocionalmente destruídas, porque um dia foram injustiçadas, porque um dia ouviram palavras duras, sem nenhum amor nessas palavras. Alguns, quem sabe até mesmo vocês que me ouvem, sofreram maus tratos, e o tempo passou, mas hoje vocês ainda são prisioneiros desses traumas e dos abusos sofridos no passado. O problema não é o que fizeram com você. Não vim aqui dizer que não foi cruel, que não doeu. Não. Mas entenda, o problema não é o que fizeram contra você, mas é o que você fez com o que fizeram contra você. Eu explico. Lhe fizeram mal. Concordo com você. Possivelmente doeu muito, mas por não perdoar e seguir em frente, você tem feito mal ainda maior contra si mesmo. A mente de Cristo te adverte nessa noite: perdoe e siga em frente. Você não conseguirá avançar para o seu futuro, porque está preso às dores do passado. Só o perdão pode libertar você desta prisão. Só o perdão pode libertar as feridas e trazer a cura. Só o perdão é capaz de iluminar o seu caminho para que você saia de um deserto de sofrimento. Preciso fazer o que os médicos chamam de anamnese. Não é maionese. A maionese é uma hora dessa, né, com a carninha que a sogra fez meio-dia, Jesus. Não é maionese. Anamnese. Aquelas perguntas. E faz assim: o que você comeu hoje? Né? Aquela pergunta médica. Eu quero fazer algumas para você. Você só de lembrar de uma pessoa já se sente mal? Você precisa perdoar hoje. Você só de ouvir um nome, seu corpo já entra todo em estado de defesa, sua feição muda, as sobrancelhas, aquela cara de bad boy, o corpo fica até o coração mais acelerado. Você precisa perdoar hoje. Se você encontra alguém e quando vê aquela pessoa, seu dia estraga. O que foi? Meu dia estragou, encontrei o fulano. Você precisa perdoar hoje. Perdoe ou ficará ainda mais doente. O escritor aos Hebreus capítulo 12 verso 15 diz: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, causa perturbação, contaminando muitos. Ele está dizendo: vigie, para que nenhuma raiz de amargura cresça dentro de você, pois quando ela brota, quando ela começa a crescer, ela causa uma profunda perturbação, e não é só em você, mas ela envolve, ela contamina muitas pessoas ao seu redor. Sua dor pode ter criado uma raiz. O que fizeram para você, o mal que praticaram contra você, você acolheu no seu interior, você mimou ele, você tratou ele com tanto carinho. Hoje ele é uma planta, e uma planta amarga, venenosa, que está fazendo mal para você. Quando eu falo de raiz de amargura, pode ser que você não se identifica facilmente, mas ela é sinônimo de mágoa, ressentimento. E uma pessoa que guarda mágoa não pode ser feliz. Guardar a mágoa é a mesma coisa que beber um copo de veneno e pensar, ou até mesmo esperar, que o outro vai morrer. Se eu beber água aqui e perguntar para você se a água está boa, você não pode fazer nada. Quem bebeu foi você. Ainda mais se eu me babar. Mas é isso que quem guarda mágoa no coração faz. Ele está se envenenando
na expectativa de que o outro morra. Não existe remédio para acalmar uma alma agitada pela mágoa, mas existe graça de Jesus capaz de transformar a sua história. A mágoa provoca muitas doenças, mas o perdão traz cura. Mude a sua história nessa noite. Sabe que dia é hoje? 15 de setembro de 2019. Mude a sua história hoje. Mude a sua história hoje. Liberte o seu coração. Libere o seu coração. Viva um novo tempo. Tenha saúde. Tenha paz. Tenha alegria. Liberte o seu coração através do perdão. Eu quero concluir dizendo para você que a mente de Cristo nos ordena a perdoar até o fim. Algumas pessoas com sentimento dizendo: eu já perdoei demais, já fui bobo demais. Agora chega. Você não foi bobo. Você possivelmente está expressando o coração do teu Senhor e Salvador. Não mude a sua forma de enxergar o mundo por causa dos maus, mas continue olhando para Jesus, imitando os seus passos. Não pare de perdoar se você continua vivo. Continue perdoando, pois nós continuamos alcançando graças no Senhor. Todas as vezes que arrependido procuramos, nos aproximamos dele pedindo o seu perdão. Não desista de perdoar, não desista de amar. Não permita que a frieza dos outros congele o seu coração. Deixe o Espírito Santo aquecer o seu coração. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. A nossa natureza é celestial. Nós temos a mente de Cristo, lembra? Nosso maior exemplo é Jesus. Nós somos chamados a agir como Ele agiu. E é lógico, não é na nossa força. Não é apenas uma mudança de mentalidade, não, é uma transformação, é receber esta mente de Cristo sobre nós e deixar o Espírito Santo agir para que a gente tenha a capacidade de imitar Jesus. Olhe para Jesus, ele foi preso injustamente, açoitado, cuspido injustamente. Nós olhamos para filmes como Paixão de Cristo de Mel Gibson e eu passo mal com aquilo. E eu imagino que eles não conseguiram, por mais que foram muito profissionais, expressar de fato o que o meu Jesus, o que o teu Jesus sofreu. Jesus foi condenado injustamente. Procuraram provas de todo lado, acusações falsas. Que julgamento mais injusto foi aquele? Ele tinha todos os motivos para ficar com mágoas. Seu povo não recebeu. Sua gente o entregou para ser condenado. Seus amigos o abandonaram. Mas quando ele é levado carregando a cruz a um monte chamado Caveira, quando lhe pregaram pés e mãos, quando lhe puseram uma coroa com espinhos que cravaram a sua fronte, quando o suspenderam na cruz, de lá não vem uma reclamação, de lá não vem uma acusação, de lá não vem ódio, lá não vem mágoa, ressentimentos, não, mas da cruz de Cristo, ele clama ao Pai perdão pelos seus malfeitores. É do alto da cruz que você ouve Jesus orando e dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, a ignorância deles, eles não entenderam o teu propósito. Pai, eles ainda não compreenderam o teu amor, por isso perdoa eles. Esta é uma das declarações mais cristãs, mais cristocêntrica de todo o Novo Testamento. Ela é a essência do Evangelho, o Filho suplicando ao Pai o perdão para terríveis pecadores. Esta é uma lembrança de que nós precisamos perdoar sempre. Tenha a mente de Cristo, perdoe. Sem o perdão nós estamos perdidos. Por mais que você tenha dificuldades de perdoar, você tem uma escolha a fazer.
viver angustiado, viver adoecido, ou decidir dizendo: eu vou perdoar. A decisão é sua, porque a mente de Cristo te capacita a perdoar sem limites. Por isso, pela enésima vez, perdoe. Eu posso estar falando também nessa noite para alguém que diz: eu não me acho digno de receber o perdão de Deus. O que eu fiz de errado foi algo terrível. Meus pais nunca souberam, ninguém nunca soube. O que eu fiz de errado, Deus não vai me perdoar. Eu não mereço o perdão de Deus. Ei! De fato, nem eu nem você merecemos o perdão de Deus. Depois de tudo que fizemos, o que merecemos é o seu justo juízo. Mas apesar de não merecermos o perdão de Deus, Ele te ama tanto que decidiu perdoar você. Por isso, pare de fugir de Deus e volte para os seus braços. Há perdão sendo oferecido a você. Esse é o coração de Deus. Você lembra da história que Jesus contou de um jovem que pede metade da herança do seu pai? A parte que lhe cabia, vai para uma terra longe, gasta tudo. Decide que pelo menos comida teria. É Lucas 15, a história do filho pródigo. E diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, se ele me der pelo menos um emprego, eu estou lá perto, tem comida, ele trata bem seus empregados. Mas quando ele está vindo a caminho, diz Jesus, contando a história, dizendo: é assim que funciona o coração do pai. O pai, mesmo homem idoso, sai correndo em direção ao filho e abraçou e o beijou. Ofereceu perdão, ofereceu graça. Pode ser que seja esse seu caso, dizendo: eu não sou digno de perdão. Você se torna digno porque Deus o ama tanto, enviou o seu filho para morrer por você. Na sua dúvida, quem sabe seja como de um jovem que eu gostaria de compartilhar uma história. Seu nome é John. Vivia brigando, vivia se estressando com seu pai. Quantas desavenças, muito rebelde. Chegou um dia ele e o pai tiveram uma briga tão feia, tão grande, que ele disse: chega, basta, vocês não me amam, eu vou embora daqui. Ele vai morar longe, em uma cidade grande, constrói a sua vida, casa, tem filhos, parece que tudo está indo muito bem. Um dia a sua esposa chega para ele e diz: eu queria que os nossos filhos conhecessem os seus pais. Seus pais ficariam muito felizes em conhecer os netos lindos que você deu para eles. Esse homem pensa um pouco e diz: não, meus pais não. Eles não me amam, não vão querer conhecer os meus filhos. Aliás, já faz tanto tempo, pode ser até que eles já tenham morrido. Mulher ficou na dela, não falou mais nada. Mulher sábia, né? Se era crente, começou a orar fervorosamente. Mas um dia seus filhos estão brincando, e o mais velho de repente para de brincar, olha para ele e diz: pai, nós conhecemos os papais da mamãe, o vovô e a vovó, mas o senhor não tem papai e mamãe como a gente? E o coração daquele homem quebrou. Naquele instante ele entendeu que precisava rever os seus pais, tentar uma reaproximação. A minha história é da minha época. John decide escrever uma carta. Não tinha WhatsApp, SMS, essas coisas modernas aí. Carta, escreve papel, bota envelope, cola um selo, né? E o correio entrega. E nessa carta ele dizia: oi, aqui é John, eu casei, tive 2 filhos, eles querem conhecer vocês. Não sei se depois de tudo que eu fiz, de não procurar vocês por todo esse tempo, se vocês vão me perdoar. Não sei se vocês querem me ver outra vez, mas mesmo assim eu irei visitar vocês com a minha família. Se vocês me perdoaram, eu faço um pedido. Coloque, amarre um pano branco na casa, para que quando eu passar de trem, de lá eu possa ver que vocês me perdoaram ou não. E se eu posso
voltar a ver vocês ou não. Ele faz todos os preparativos para essa viagem, prepara as malas, avisa as crianças, todo mundo está pronto. Ele está muito nervoso e assim eles pegam o trem. Há questionamentos na sua mente: será que receberam a carta? Será que me perdoaram? Será que ainda estão vivos? Como uma criança agitada, John não para de andar no trem para lá e para cá, até quando eles chegam numa estação antes da casa dos seus pais, e agora ele já não consegue mais se conter, ele sua frio. O trem segue a viagem e John está grudado na janela como uma criança, não vendo a hora de chegar ao ponto da ferrovia, onde poderia de lá avistar a casa dos seus pais. E o trem começa a entrar numa curva. Ele sabia que depois daquela curva era possível ver a velha casa. Então ele fala nervosamente para as crianças: crianças, depois da curva nós vamos ver a casa do vovô e da vovó. E quando o trem termina a curva, eles avistaram a casa. Não tinha um pano branco na casa. Ela estava cheia de lençóis brancos, nas cercas, nas janelas. E o mais comovente, um casal de velhinhos com um lenço abanando e declarando: meu filho, você está perdoado. Ei, Jesus acena para você hoje. O Pai acena para você hoje. Não com um lencinho branco, mas através da cruz de Cristo, brada a sua voz dizendo: você está perdoado. Mulher, você está perdoada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que crucificaram as suas paixões estão vivendo um novo tempo, livre para viver a sua história, livres para escrever um novo capítulo, para entrar em uma nova estação. Há perdão de Deus sobre a tua vida nessa noite. Abra o teu coração e receba o aceno de Deus sobre a tua vida. Uma última coisa para você: perdão não pode alterar o teu passado. Não dá para fazer isso. Mas ele tem poder de transformar o teu futuro. Receba o perdão de Deus. Ofereça perdão. Perdoado para perdoar. Perdoando e sendo perdoado. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.